Com mais a produção de trigo aumentar aqui no Brasil, mais sério e menos manipulado ficará este mercado, ampliando as oportunidades para garantir lucro a você na atividade. Só que isso não vai acontecer do dia para a noite, e muito menos pelas mãos da indústria, que tem total interesse em manter tudo como está. Ela manda e você balança a cabeça, aceitando o que quiserem pagar pela sua produção. Só existe uma maneira de o setor produtivo dar as cartas neste jogo: informação profissional e diária, a fim de conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e antecipar o quanto antes o amanhã. E é justamente isso que a Rural Business garante aqui, em nossas análises exclusivas de mercado. Temos uma bolsa que determina o rumo dos negócios com commodities agrícolas em todo o mundo, a Bolsa de Chicago. Lá, homens e mulheres fazem suas apostas, boa parte com apenas um objetivo: ganhar dinheiro. As mesas operam de olho em planilhas e gráficos técnicos, numa dança de compra e venda sem fim que, tanto para cima ou para baixo, garante a chance de lucro aos participantes. Mas a Rural Business, como única agência provedora de informação estratégica para o agronegócio de todo o mundo, não cansa de repetir: ninguém come papel. Uma hora a ficha cai e só vai conseguir ganhar dinheiro no físico aquele que conseguir antecipar o que está por vir antes que tudo aconteça. O abastecimento mundial de trigo continua na corda bamba. E basta um agravamento das tensões entre o Ocidente e a Rússia para o mundo passar fome. Por isso, prometemos um giro pelo mercado global de trigo, a fim de analisar a realidade dos principais fornecedores do mundo e não ser pego no contrapé. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA na sigla em inglês, revelou algo tremendamente importante em seu último relatório de oferta e demanda, apresentado neste mês de agosto. A produção mundial de trigo não atingirá os níveis previstos, ou seja, nada pode dar errado. E quem é um dos maiores exportadores de trigo do planeta, responsável por boa parte do equilíbrio deste mercado? Se pensou na União Europeia, acertou em cheio, e é para lá que vamos hoje. O bloco europeu não perde uma oportunidade para apontar o dedo para o Brasil e faz de tudo para empacar a expansão do agronegócio brasileiro. Já parou para pensar o porquê? Claro, meu amigo, temos todas as riquezas que eles sonham, entre elas uma vasta extensão de terra para produzir alimento, coisa que a União Europeia precisa cada dia mais, pois simplesmente não existe mais espaço para expandir as culturas. É preciso optar e nem sempre as coisas funcionam como previsto, já que quem manda, na verdade, na agricultura não é o homem, é a mãe natureza. Pouco antes da virada do século, a União Europeia começou a ampliar fortemente o cultivo de trigo. Em apenas 8 anos, entre as safras de 1993-94 e 2000-2001, aumentou em 70% a área de cultivo do cereal, que passou de 15 milhões e 700 mil para 26 milhões e 700 mil hectares. Entre idas e vindas, conseguiu manter esta área mais ou menos equilibrada, até que em 2008 chegou à marca de 26 milhões e 800 mil hectares. Resultado conquistado em 2015, depois de novos retrocessos. E esta foi a última vez que a União Europeia conseguiu plantar tanto trigo. Na safra de 2018-19, e aí estamos falando de apenas 5 anos atrás, o bloco viu a área de trigo ser reduzida para menos de 24 milhões de hectares, derrubando a produção. A colheita, que um ano antes tinha encostado na casa de 137 milhões de toneladas, desabou para pouco mais de 123 milhões, como você pode ver no primeiro número à esquerda no gráfico. E foi aí que o caldo começou a entornar, pois o consumo vinha em franca escalada de crescimento. Acompanhando o gráfico, é possível ver forte aumento na produção de trigo da União Europeia em 2019. Só que a alegria durou pouco, com um novo tombo no ano seguinte. A gangorra continuou,
com a produção passando de novo de 138 milhões em 2021. Mas foi a última vez que este resultado foi confirmado. A expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é que a nova safra, 2023-24, renda 135 milhões de toneladas de trigo ao bloco europeu, apenas 1% mais que o colhido em 2022. E a pergunta que você, profissional de mercado, precisa saber responder é: será que esta produção será suficiente? A resposta é não. Não será. É nisso que temos que ficar ligados, pois a União Europeia já está tendo que importar muito trigo para dar conta de atender a sua demanda. Ou seja, não existe espaço para erro. Uma queda na produção forçará novo recuo nas exportações, para não colocar seu próprio abastecimento em risco, ou aumento ainda maior na compra de trigo no exterior. Algo com poder de mexer forte com este mercado que já anda no limite. Para garantir o segundo lugar no ranking mundial de exportação, a União Europeia terá que ter 38 milhões e meio de toneladas de trigo para despachar ao exterior. Somando isso ao gigantesco consumo interno de 107 milhões e meio, seria preciso ter em mãos 146 milhões de toneladas de trigo, volume longe do que vai conseguir produzir. Comparando esta demanda com a produção de 135 milhões de toneladas, o que vemos é um tremendo déficit de 11 milhões. E o que fazer, hein? Como equalizar este quadro sem colocar seu abastecimento em risco? Esta é a questão, meu amigo. A União Europeia vem falando em queda de consumo de trigo. Veja que depois do recorde de 2021-22, quando 108 milhões e 300 mil toneladas foram consumidas pelo bloco, a expectativa cai para 108 e depois para 107 milhões e meio de toneladas. E na visão aqui da Rural Business, isso não passa de pura manobra. Na verdade, não é a demanda interna que está em queda. O problema é que está faltando trigo, forçando uma queda de consumo. Afinal, até onde a gente sabe, ninguém consegue consumir o que não existe, não é mesmo? Veja que depois de 4 anos bastante equilibradas, as importações de trigo pela União Europeia quase triplicaram na última safra de 2022-23, ultrapassando a casa de 12 milhões de toneladas, algo que não acontecia há 52 anos. É isso mesmo que você ouviu, 52 anos. A última vez que a União Europeia precisou comprar tanto trigo no exterior foi na safra de 1971-72, ou seja, não tem nada de tranquilo por lá. Voltando ao gráfico, veja que mesmo apontando queda para a nova temporada 2023-24, o USDA ainda assim fala em importação de 7 milhões de toneladas de trigo pelo bloco europeu, algo bastante incomum até poucos anos atrás. E aí a Rural Business precisa perguntar: para que importar tanto trigo se o consumo está em queda? Será que não tem uma bela jogada de números para tirar pressão de alta sobre os preços e conter a inflação no bloco? Nossa suspeita é que sim. Tem uma bela manobra por trás de tudo que envolve este mercado hoje. O trigo foi uma das commodities agrícolas que mais subiu de preço quando a guerra na Ucrânia começou. E desde então, a indústria sabe que precisa equilibrar, mesmo que no grito, o quadro de abastecimento mundial, para evitar uma nova disparada das cotações, que invariavelmente significa achatamento de suas margens de lucro. O mundo precisa de trigo da União Europeia, pois só existe um país com mais trigo para garantir o abastecimento mundial neste exato momento. O nome dele? Rússia. O que vamos combinar não é nada muito confortável em meio à guerra geopolítica que estamos vendo acontecer bem debaixo do nosso nariz. O jeito é falar que está consumindo menos, já que a mídia gratuita adora comprar esta ideia e jogar trigo importado em seu mercado interno para equilibrar melhor as contas. Entendeu o jogo? Segundo as projeções, as exportações de trigo originadas da União Europeia vão subir pelo 3º ano seguido e chegar a 38 milhões e meio de toneladas, depois de terem desabado para 29 milhões e 700 mil toneladas na safra de 2020 e 2021. E isso aí
precisa acontecer. Não é opção, é necessidade. Por isso, a União Europeia diz que o consumo está caindo, pois precisa sobrar mais trigo para poder matar a fome do mundo e evitar nova disparada das cotações. Foi assim, veja acompanhando o gráfico, que o bloco conseguiu mostrar 2 anos seguidos de aumento em seus estoques de passagem, que teriam saído de apenas 10 milhões e 700 mil toneladas na safra de 2020-21 para 17 milhões e 200 mil na última temporada de 2022-23. Lindos números, não é mesmo? Só que a Rural Business não olha este mercado de forma inocente e muito menos defende interesses de bancos, indústrias, tradings e governo. Vamos atrás de investigar o que o mercado está querendo esconder, já que o propósito é sempre o mesmo: segurar os preços das commodities agrícolas. E sabe o que descobrimos? Pasme você. Primeiro, em 64 anos, que é todo o banco de dados aqui da Rural Business, a União Europeia só conseguiu colher mais trigo do que precisava para atender toda a sua demanda por 5 vezes. É isso mesmo, 5 vezes em 64 anos. Segundo, o déficit de 11 milhões de toneladas de trigo previsto para esta safra que estamos hoje é o mais agressivo dos últimos 17 anos. E é aí que está a chave deste cofre. Volte ao gráfico e veja que as reservas de trigo da União Europeia, segundo o maior exportador e terceiro maior consumidor de trigo do planeta, atrás apenas da China e da Índia, são esperados sofrer um tombo de nada menos que 23% e encostar de novo na casa de 13 milhões de toneladas, algo que eleva sobremaneira os riscos de um colapso no abastecimento. Mesmo segurando demanda para equilibrar melhor as contas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já confirma que todo este trigo garante apenas 44 dias de consumo. E segundo investigou a Rural Business, isso só perde mesmo para 2021, no período de 10 anos, ficando igual à realidade de 2017 e 2020. Ou seja, basta uma pequena frustração de safra para a União Europeia afundar de novo numa tremenda crise. Na mídia gratuita, a ordem é falar justamente o contrário. E nem é preciso mentir, basta trazer uma informação pela metade, como, por exemplo, só falar de produção, jamais de consumo. Mas veja só o que está próximo de acontecer. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do trigo hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.